Cenário Brasil, com Fernando Schiller. O Schiller, você está do lado do Marco Sintra para criar essa CP? Bom dia. Tudo bom, Zé Paulo. Olha, eu não consigo entender o que o Marco Sintra fala. É uma figura respeitável, etc., mas primeiro tem uma dissonância cognitiva. Eu estava escutando vocês, concordo inteiramente. Quer dizer, o governo já disse, que o governo entendido, o presidente da República, disse que não tem nova CPMF. O próprio Rodrigo Maia, que a Thaís referiu isso, já disse que não passa no Congresso, não tem clima para isso. O país tem uma experiência negativa com o CPMF. A CPMF, na época que foi criada, ela anunciou uma arrecadação e a arrecadação efetivamente realizada foi perto de metade, né? Porque a sociedade vai aprendendo, a economia, o mercado vai aprendendo a tratar com imposto sobre o cheque, sobre transação financeira, né? Quer dizer, a circulação de papel moeda vai crescendo, a bancarização vai diminuindo, a verticalização das empresas vai aumentando, porque, enfim, prejudica uma série de setores, é um imposto cumulativo. Os economistas, olha, eu converso com vários ao longo da semana aí, eu não tenho ninguém que defenda esse imposto mais. Então é muito difícil isso acontecer. Eu não consigo entender por que o secretário da Receita continua insistindo nisso. O que mais me surpreende é que o governo anuncia para a semana que vem um projeto, né, e um dos pilares do projeto é exatamente um imposto sobre movimentação financeira. Então é uma situação muito curiosa, a gente vai saber o que vai acontecer nos próximos dias. A grande questão é que a impressão que eu tenho é que o consenso em torno da reforma tributária é muito baixo. Parece reforma política. Todo mundo tem um projeto na cabeça, é um assunto extremamente complicado. Só para a gente mapear, porque esse assunto vai voltar várias vezes aqui na nossa discussão, você tem primeiro esse problema da movimentação financeira. Eu acho que esse é o mais fácil de resolver, não vai acontecer, né? Se você tem depois saber se vai ou não mexer no imposto de renda. O governo primeiro falou essa questão de eliminar o abatimento, né, as isenções para despesa médica, despesa de educação. Eu estava fazendo uma pesquisa aqui, você tem 50 bilhões, vamos arredondar, que é despesa médica hoje no país. Isso é mais do que custa o Bolsa Família no país, é o mesmo que custa o BPC no país. Então é uma enorme quantidade de dinheiro que o governo abre mão para despesa médica. Isso geralmente vai para o andar de cima, ou seja, quem é a classe média, que compra, né, saúde privada, compra porque a saúde pública é muito ruim e, na minha visão, vai continuar comprando. Então você faria um ajuste disso, diminuiria essa margem de isenção e reduziria as alíquotas em cascata, né? E aumentaria a faixa de isenção no andar de baixo. O presidente Bolsonaro, na época da campanha, na minha visão, um pouco irresponsavelmente, como é comum em campanha eleitoral, falou em até 5 salários mínimos. Então, até 5 salários mínimos teria isenção de imposto de renda. Acho muito alta essa faixa. Hoje é coisa na faixa de R$ 1.900. Então, mas vamos dizer, vai ter uma mudança aí, imagino, até para cumprir uma parte, pelo menos, da promessa de campanha. Não, a isenção iria a quase 5 mil, né? Quer dizer, eu não consigo ver isso, quer dizer, eu acho que não vai aparecer na proposta do governo, mas deve aumentar a faixa de isenção. O presidente Rodrigo Maia, do outro lado da Praça Três Poderes, já disse, não, eu não vou mexer em imposto de renda, quer dizer, não está em questão imposto de renda, tem que mexer no ICMS. E é curioso que o governo, na proposta do governo, não fala em ICMS, diz que isso é um problema da autonomia dos estados, é um problema federativo. A proposta do governo, ela vai focar na unificação dos impostos federais, basicamente IPI, PIS, COFINS, eventualmente IOF e a contribuição social sobre o lucro das empresas. Então, e a partir daí vai unificar esses impostos e negociar com os estados um outro movimento, né? Só que o Congresso quer discutir a unificação de impostos estaduais, CMS e ISS, impostos municipais. Então você tem um terceiro problema aí, que é a posição dos estados, né? A posição dos estados tem vários problemas. Primeiro, a Lei Candir. A Lei Candir continua em vigor, uma discussão há 2 décadas sobre compreensão dos estados. Muitos estados voltaram a falar em tributar a exportação, né? Teve um artigo do Marcos Lisboa agora na Folha de São Paulo no domingo, muito duro, dizendo que isso é uma loucura. Há um certo consenso de economistas hoje que tributar a exportação não faz nenhum sentido. Essa tem sido a posição do Bernardo Api, né? O governador Helder Barbalho do Pará enfatizou essa posição, ou seja, em nome da autonomia dos estados, né? Então, na medida que os estados perderam
a autonomia em função da Lei Candir e não foi feita a compensação adequada, segundo a visão dos estados, seria mais do que lógico que eles retomassem essa autonomia para tributar, inclusive exportação, né? Isso não deve acontecer. O problema dos estados é que você tem 27 unidades federativas, você tem dezenas de alíquotas diferenciadas, você tem ainda guerra fiscal no país. Então a unificação desse processo todo, a simplificação, ou seja, concentrar toda a cobrança no destino e não na origem, você diminuir o número de alíquotas, você simplificar para quem quer investir no país e tem plantas em vários estados e comercializa entre estados, acho que esse é o foco mais importante. Agora, os estados querem discutir, primeiro, fatia do bolo tributário, né? Os estados querem crescer para perto de 50% da distribuição desses impostos todos, querem autonomia do comitê gestor, né? A última reunião dos governadores falou em retirar a união do comitê gestor desse IBS nacional, né? Hoje se fala eventualmente num IVA dual, uma transição onde os estados permaneceriam ainda com a autonomia para ter um imposto sobre valor agregado estadual em nome da autonomia federativa, né, que elas constam como princípio da Constituição. E tem o problema dos municípios, né? As associações municipalistas não querem abrir mão do ISS, porque o ISS, bem ou mal, é um imposto de autonomia municipal, sobre o qual o prefeito tem uma certa autonomia, a Câmara de Vereadores faz ali a sua competitividade municipal para atrair empresas, etc. Se os municípios perdem o ISS, que eles vão ser devidamente compensados, tem uma disputa pelo bolo tributário aí também. E, por fim, não menos complicado, são as isenções tributárias, né? No orçamento desse ano, nós estamos falando de pouco mais de 300 bilhões em incentivos fiscais. Aí vai desde o Simples, que é o maior, Simples Nacional, até a Zona Franca de Manaus, né? Então, uma série de setores que vão disputar e ninguém vai querer perder nessa reforma tributária. Bom, resumindo a novela, acho uma reforma muito difícil. O que eu acho que é possível esse semestre é planificar as posições de todo mundo para que o país consiga botar esse assunto na pauta, né, e avançar nos próximos anos. É um pouco o que aconteceu com a reforma da Previdência do governo Temer. Colocou o bode na sala, discutiu o assunto, etc. 2, 3 anos depois, a reforma avança. Eu acho que é mais para ir, né, é mais por esse caminho do que a gente ter a perspectiva de uma reforma da Previdência, da tributária aprovada ainda esse ano no Congresso. Oi, Schiller, o governo acena aí com uma reforma sindical. Essa, então, nossa senhora. Tem reforma que não acaba mais. Viu? O que vai gerar de calor, hein? Deixa eu aproveitar o Schiller aqui e fazer só mais uma pergunta, porque tem uma questão aí da disputa política, Schiller, entre Senado e Câmara. Não estou nem levando em consideração essa proposta maluca do Marco Cintra, mas nessa velocidade política aí entre as duas propostas que estão caminhando, mesmo que haja algum consenso, como é que você está vendo esse encaminhamento? Você acha que quando chegar ali na reta final, um vai querer botar a cabeça na frente para vencer essa disputa que acaba dando um ganho político, um capital político importante? Olha, nesse momento eu não tenho nenhuma dúvida que a Câmara tomará protagonismo, né? Primeiro pela capacidade do Rodrigo Maia, segundo pelo fato de que o Senado está focado pelo menos durante 2 meses intensivamente na reforma da Previdência. Então, obviamente, no Senado o que é a pauta é a reforma da Previdência, né? Acho que a proposta PEC 45, ela é mais consistente, ela tem o suporte do Centro de Cidadania Fiscal, do Guararapes. Quer dizer, a conexão com o empresariado é feita via Rodrigo Maia na Câmara. Então, acho que o Rodrigo Maia acaba sendo interlocutor dos governadores. Os governadores devem apresentar uma proposta que acho que em grande medida vai ser ajustada com a proposta que está tramitando na Câmara. Então, acho que a Câmara vai tomar protagonismo nesse processo. Não vejo muito como escapar disso. Schiller, continuamos acompanhando a cena política. Até. Grande abraço.